Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como criar o formulário com o campo upload utilizando o React. E este projeto implementado com o React vai fazer a conexão com o back-end, vai enviar a imagem para o back-end salvar a imagem no servidor. E antecipando o que será implementado este formulário com o campo upload. Neste campo eu posso selecionar uma imagem e ao clicar aqui em salvar, vai fazer uma requisição para o back-end vai receber a requisição e vai realizar o upload. No back-end eu posso conferir se realmente conseguiu realizar o upload da imagem. Exato, já tem a imagem Selk, só para vocês conferirem, eu tenho 4 imagens, seleciono outra imagem, qual delas que eu ainda não selecionei, só para ver é o empresa. Então, empresa 1 ainda não selecionei, seleciono esta imagem, clico em salvar, o upload realizado com sucesso, confiro no back-end, realizou o upload da imagem corretamente. Então é isso que será implementado nesse tutorial. Será apresentado como implementar o upload com React e também enviar a imagem do front-end para o back-end salvar no servidor. Para começar, eu criei um diretório na área de trabalho, tutorial upload, e dentro desse diretório eu criei um projeto com React. Caso você não saiba como criar um projeto com React, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar um tutorial apresentando como utilizar o React para criar o projeto. Eu criei o projeto, inclusive eu coloquei a sequência de comando e quando você baixar o projeto também coloquei que você deve instalar as dependências e em seguida startar. Eu posso já startar o projeto e no arquivo app eu deixei somente o bem-vindo, o restante eu apaguei tudo, então coloco no terminal do editor npm start para startar, enter para startar. Projeto é startado com sucesso. Para acessar eu acesso o localhost porta 3000. É claro, ele abre uma nova guia no navegador, no entanto eu fechei e abro novamente manualmente. Coloco o endereço sendo localhost em seguida a porta 3000 e tenho bem-vindo, somente esta frase. Mas agora eu quero implementar um formulário para enviar a imagem. Primeiro, no bem-vindo, altero para upload, porque eu quero realizar o upload de uma imagem. Em seguida, eu crio o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, coloco um label para indicar o que o usuário deve preencher, já finalizo este label e dentro do label coloco imagem, a imagem que o usuário deve enviar. Crio o campo e para criar um campo utilizo input, em seguida type, o tipo do campo, o usuário vai enviar um arquivo, então vai ser file, atribuo um nome para o campo, então o nome do campo vai ser imagem, depois um change sempre quando houver alguma alteração, mas no momento ainda não implemento, porque eu não criei ainda na parte superior a constante. Finalizei o input, posso colocar 2 quebras de linha só para ficar mais organizado, posso colocar neste formato ou fechar na própria tag. Recomendado é fechar na própria tag o BR. Então já finalizo o BR, coloquei 2 quebras de linha e crio o botão. Para criar o botão utilizo a tag bottom, já finalizo esta tag, será apresentado a palavra salvar e esse botão vai ser do tipo type e seleciono que esse botão vai ser do tipo submit. Conferir como que está ficando, retorno no navegador, atualizo e já tenho o upload, em seguida imagem e escolher um arquivo. Implementado o formulário, preciso receber os dados desta imagem. Para isso, antes do return, eu implemento o seguinte: eu crio uma constante com o nome de imagem, em seguida o image, eu coloco image, então aqui também eu coloco image com esse nome. E em seguida eu seto, para setar eu utilizo setImage, mas para começar esta constante eu preciso ter o useState. Eu já importei o useState? Não importei o useState. Eu posso importar manualmente ou selecionar o autoimporta. Eu seleciono o autoimporta, já importou o useState do React e além do useState eu também quero importar o React. Então eu importei
o React, em seguida também o useState do React. Após ter importado a função useState, posso utilizar ela aqui abaixo. E quando o usuário carregar esta página, a constante image vai começar como vazia, não possui valor nenhum. Então, agora que eu já tenho a constante, eu posso setar a imagem em image. Para isso, quando o usuário selecionar uma imagem, e para identificar que o usuário selecionou uma imagem, eu utilizo a função onChange, e dentro desta função abro o JavaScript, em seguida eu utilizo o e do evento, e seto setImage. O setImage vai setar a imagem que está no e do event. Em seguida eu quero pegar do atributo, então vai ser do atributo, por isso que eu coloco target, que eu tenho atributo type, atributo name. O target significa que eu quero pegar do atributo, eu quero pegar a imagem, então eu pego o file, e do array file eu quero somente a posição 0, a primeira posição. Desta forma eu já estou setando a imagem, e quando o usuário clicar neste botão salvar, eu quero que ele chame uma função. Para isso, dentro deste form, eu coloco onSubmit. Quando o usuário submeter este formulário, chame uma função. Eu ainda não tenho esta função, refere-se ao salvar ou upload. Eu coloco o upload, em seguida image, que eu quero fazer o upload da imagem. Está da cor azul porque eu ainda não tenho esta função, eu preciso criar a mesma. Crio ela aqui acima, crio uma constante e em seguida o nome da função, uploadImage, vai ter o async porque eu quero utilizar o await, depois aguardo o processamento, o e do event, e crio a função utilizando o arrow function. E posso dar um console log só para ter certeza que eu estou chamando a função corretamente. Console log, em seguida simplesmente a palavra upload imagem, conferir no navegador, atualizo, em seguida botão direito, inspecionar, e na parte do inspecionar venho no console, e no console eu tenho atualmente nada, então eu posso escolher uma imagem, seleciono, por exemplo, esta imagem, uma imagem JPEG, abrir, clico em salvar. Observem que ele não apresentou o console log. Por que ele não apresentou? Ele recarregou a página. Eu não quero que ele recarregue, então eu utilizo este e do event, por isso que eu coloquei este e, em seguida a função prevent_default. Ao utilizar esta função, eu estou indicando para não recarregar a página. Será que ele não vai recarregar agora? Atualizo. Apago aqui na parte superior que ele enviou como parâmetro em função de ter recarregado a página, seleciono a imagem novamente, clico em salvar, acessou a função corretamente, o upload imagem. Temos aqui a imagem que eu estou enviando e quando eu cliquei no botão, ele apresentou esta frase porque acessou corretamente esta função. O próximo passo é conferir se realmente eu estou recebendo a imagem. Eu dou um console log e console log em image para conferir se realmente estou recebendo a imagem. Retorno no navegador, clico em salvar, exato, estou recebendo a imagem. E esta imagem agora você pode enviar para o back-end, aonde você quer enviar esta imagem. Mas caso você tenha interesse em aprender como enviar a imagem para o back-end, vamos fazer agora isso. Mas para implementar essa parte, para enviar para o back-end, eu já implementei nas aulas anteriores, nos tutoriais anteriores, como manipular a imagem no back-end. Então, no back-end eu não preciso mais implementar. Abaixo desse tutorial vai ter um link como implementar ou como fazer o upload da imagem com o Node. Você utiliza aquele projeto, então eu vou utilizar aquele projeto para realizar o upload da imagem para o back-end. Então, este front-end implementado com React vai enviar a imagem para o back-end e o back-end vai realizar o upload da imagem para o servidor. Conforme citei, será utilizado o back-end que eu implementei no tutorial anterior. Para isso, eu já criei um diretório tutorial upload back-end. Dentro desse diretório, eu coloquei o projeto que eu implementei no tutorial anterior. Também
já startei, não, ainda não startei o projeto. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso instalar as dependências, executo o comando para instalar as dependências instaladas com sucesso, em seguida, posso startar? Não, não posso startar. Por que eu não posso startar? Porque eu quero realizar a conexão, o front-end fazer requisição para o back-end, mas o back-end ainda não está preparado para receber requisições. Para isso, eu preciso instalar uma dependência. Eu já pesquiso por essa dependência, sendo a dependência cors npms. Abro o site da documentação, em seguida já preciso instalar a dependência, copio o comando, mas antes de instalar eu coloco aqui para vocês terem a sequência de comando. Então npm install cors, acrescento "-save" para acrescentar no arquivo package. E para que serve essa dependência? É para permitir o acesso ao back-end, a API. Então eu coloco a API. Pego o comando que eu havia copiado e colo Enter para instalar. Dependência instalada com sucesso. Agora sim, já posso startar o projeto, starto mesmo, e utilizo agora essa dependência. Para utilizar, venho no app e retorno na documentação. Preciso primeiro importar o cors. O Express eu já tenho no projeto, então somente preciso do cors. Importo o cors neste local. Após ter importado o cors, preciso criar uma rota, eu já criei, executar o projeto também, já estou rodando, somente preciso copiar a instrução, essa instrução que será utilizada. Mas no meu caso será utilizado mais informações, não somente esta função, porque aqui eu estou utilizando o app do Express, em seguida user e o cors que eu instalei. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou descer um pouco na documentação e temos configurações opcionais. Na parte de configurações opcionais, eu posso indicar quais são as URL que podem fazer requisições, copio já o comando e neste local utilizo o app do Express e em seguida a função user, e nesta função user recebo como parâmetro rec de requisição, res de resposta, vai ser o middleware, então eu preciso acrescentar o next. O que é o middleware? Quem não sabe o que é o middleware é executado antes de qualquer outra instrução. Executo o next para continuar. Crio a função utilizando o arrow function. Internamente dou um res de resposta, vai ser um header. Qual header? O header que eu havia copiado da documentação. Sendo essa a instrução, eu copiei. Em seguida, eu indico quais são as URL que podem fazer requisições. Por exemplo, ele está indicando um exemplo, então você pode simplesmente copiar o endereço que você tem e acrescentar. Neste local seria celc.com.br. No meu caso, eu tivesse o interesse de permitir somente esta URL pode fazer a requisição. No entanto, eu coloco o asterisco. Ao colocar asterisco, qualquer aplicação pode fazer uma requisição. Res, em seguida header, vou ter mais um header, qual que é o próximo, refere-se quais são os tipos de método, get, put e post, então eu copio simplesmente esta instrução, acrescento quais são os métodos que a aplicação vai receber, então get, put, post, e também acrescento delete, vírgula, e acrescento sendo o get, que já tinha, o put, somente apago aspas simples, depois do post eu acrescento também o delete. São estes métodos que eu vou permitir, a aplicação aceita receber. E também tenho a parte em relação ao conteúdo, porque a nossa aplicação vai receber o conteúdo. Para isso eu tenho essa instrução, este header. Pego a instrução deste header e acrescento res de resposta, em seguida um header, e acrescento access control, e neste header eu acrescento que a aplicação vai receber o conteúdo. Retorno na documentação para pegar o exemplo. Estou indicando que a aplicação vai receber conteúdo, então content type, em seguida o authorization. É claro, aqui eu não vou utilizar o sistema de login, mas deixo e acrescento também mais esta propriedade. Acrescentei os cabeçalhos, agora simplesmente eu executo essa instrução.
recorto daqui, coloco neste local internamente. E caso ele tenha executado isso com sucesso, continue o processamento. E por isso que eu acrescentei aqui acima o next. Caso ele tenha executado com sucesso essa instrução, continue, senão pause o processamento. Agora sim, o back-end está preparado para receber os dados. Posso fazer uma requisição para esta rota. Back-end já está implementado, mas o nosso front-end agora, para conseguir fazer a requisição para o back-end, eu também preciso de uma dependência. Para isso, eu já pesquiso a dependência que será instalada, retorno no navegador, a dependência é Axios NPM, já pesquisei pela dependência, abro o site da dependência e tenho como instalar. Para instalar, utilizo npm install Axios, pego o comando, já acrescento no arquivo ler para vocês terem a sequência de comando que eu estou executando. Somente acrescento o --save e também uma descrição. Para que serve essa dependência? Essa dependência serve para realizar chamada para API. Então, quando eu quero realizar a conexão do front-end com o back-end, eu posso utilizar essa dependência. Pego já essa dependência, em seguida executo para instalar, colo Enter para instalar, dependência instalada com sucesso, npm start para startar o projeto, Enter, startado com sucesso. Agora sim eu posso utilizar. Retorno na documentação porque tem alguns detalhes e ao descer um pouco mais, eu quero criar uma instância, está neste local. Eu posso criar uma instância indicando qual é a URL, entre outras informações. E para criar esta instância, para poder recuperar em qualquer local, eu acrescento um diretório config e dentro deste diretório config eu crio um arquivo config.api.js. Preciso importar a dependência que eu instalei, sendo a dependência Axios from sendo do Axios. Importei a dependência, posso utilizar a mesma. Utilizo Axios, que eu importei, Axios aqui na parte superior. Em seguida, qual é o nome da função? O nome da função é create, abro parênteses e dentro da chave para criar um objeto. Então, parênteses e crio um objeto e neste objeto eu posso enviar várias posições. Uma delas é a URL base. Pego o URL base, eu começo a digitar e já apresenta que eu tenho esta propriedade. Vai receber o endereço da API, do back-end. E o back-end eu estou executando em localhost 8080. Então, é esse endereço que eu coloco neste local. Coloquei o endereço e para poder utilizar em qualquer local no projeto, eu preciso exportar. Então, eu coloco export default e ao exportar eu posso incluir em qualquer outro arquivo, começando pelo app. Neste app eu posso importar. Então, import API from sendo acesso o diretório config e dentro desse diretório eu tenho o arquivo. Tenho as credenciais da API sendo o endereço, então eu posso fazer uma requisição para a API. Para fazer, eu utilizo o await, aguardo o processamento, por isso que eu acrescentei o async. Só posso utilizar o await caso eu tenha acrescentado o async. Aguardo o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima instrução, porque no JavaScript, o JavaScript não aguarda o término de uma instrução, ele já vai para a próxima instrução. Se uma instrução demorar muito, ele vai para a próxima. Ao utilizar o await, estou indicando aguarde. Enquanto não finalizar esta instrução, não vai para a próxima. Utilizo o API, que eu importei na parte superior, API, estou utilizando, é uma requisição do tipo retorno no back-end para ver, é utilizado o método post. Então, eu pego o método post e o nosso back-end aceita requisições do tipo post? Exato. Eu acrescentei no CORS, indicando que aceita requisições do tipo post. E vai ser uma requisição para esta rota. Então, já pego o nome da rota e acrescento que deve fazer uma requisição para esta rota, mas os dados, a imagem, eu não posso enviar neste formato.
Então, não vou enviar mais a imagem neste formato que estava. Eu preciso converter em um objeto. Para isso, eu crio uma constante com o nome de formData. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, eu que estou colocando. E em seguida, instancio. Agora sim, você deve colocar exatamente conforme eu estou colocando. formData sendo o método, é este método que eu quero utilizar. Somente preciso abrir e fechar o parênteses. Em seguida, formData, o objeto que eu criei aqui na parte superior, este objeto, porque estou instanciando este método e criando um objeto. E neste objeto eu quero atribuir, para atribuir eu utilizo o append, eu quero atribuir em uma posição image a imagem que eu já tenho na constante. Esta constante aqui da parte superior. Esta constante, ela possui a imagem, eu estou atribuindo em uma posição imagem no objeto formData. E é este objeto que eu envio para o back-end. E também eu preciso enviar os dados indicando, só retorno no back-end para apresentar para vocês, eu estou enviando o conteúdo em formato JSON. Então, eu preciso indicar que eu vou enviar os dados em formato JSON. Crio uma constante, em seguida uma constante com o nome de headers. O nome da constante não interfere, você pode colocar o nome que você quiser. Crio um objeto. Dentro deste objeto, eu acrescento a posição headers e este headers vai ter o seguinte, crio um novo objeto, vai ter a posição, retorno no back-end para copiar o nome, o content type, o conteúdo que eu vou enviar, ele vai estar em formato de objeto, então vai ser um JSON. Já coloquei que a aplicação vai enviar os dados em formato JSON e este headers eu envio na requisição. Pronto, já fiz a requisição para o back-end já está recebendo. Só falta receber no front-end o status que o back-end está retornando. Eu acesso o then, então, se retornar status 200, quando ele retorna status 200, o back-end retorna status 200, resposta padrão 200, quando conseguir realizar o upload com sucesso. Se não, retorna status 400. Observe que tem três status. Status 200, ok. Depois tem dois erros. O erro status 400, quando o back-end retorna a mensagem de erro, e tem o erro quando o back-end está offline. Então, tem dois tipos de erro e um sucesso. É isso que eu quero receber. Quando for sucesso, acessa o then e a resposta que o back-end retornar, eu atribuo em response, crio uma função e posso dar um console log para conferir o que possui e gradualmente eu apresento para vocês como manipular as informações. Eu sei que o tutorial vai ser mais longo em função deste tratamento, mas eu consigo apresentar mais detalhes para vocês. Quando o back-end retornar status 400, sendo esse status aqui de erro, ou o back-end não respondeu, acessa o cat. Quando o back-end responder, eu vou ter o erro. Quando o back-end não responder, eu não tenho erro. Então, eu posso verificar no cat. Se existir erro.response, significa que o back-end respondeu, retornou status 400. Se não, o back-end não respondeu, está offline. Quando respondeu, também posso dar um console.log, console.login, erro.response. Mas quando a API não respondeu, eu não tenho nenhuma mensagem. Então, eu coloco console.log e em seguida uma mensagem fixa. Erro, tente mais tarde. Porque o back-end está offline, então eu não consigo enviar. Tente mais tarde. Conferir qual que é o retorno do back-end, só conferir se eu posso testar. Sim, eu já posso testar. Caso ele apresente algum erro, gradualmente corrigimos. O Axios já fecho, atualizo a página, em seguida seleciono um arquivo, seleciono esta imagem, clico em salvar e temos a resposta. Status 200, então quando ele retornou status 200, acessou o then, linha 23, 23 é exato, retornou status 200, acessou o then.
e ao acessar o then, eu tenho data, no data eu tenho erro, houve um erro? Falso, não houve erro nenhum. Mensagem, upload realizado com sucesso. Conferir se realmente conseguiu realizar o upload, isso no back-end, venho no back-end na parte dos arquivos públicos e tenho o arquivo que eu enviei, Selk. Então, realizou o upload com sucesso. Eu também posso fazer o seguinte, eu venho aqui em Image, eu apago isso daqui, vamos ver se eu consigo fazer um upload, eu quero que ele retorne um erro, só vou testar se realmente ele retorna um erro, clico em salvar, retornou o status 200, mas não, eu não quero que ele retorne o status 200, então eu posso colocar o status 400 aqui acima mesmo. Ele vai retornar agora status 400, mesmo com o upload realizado com sucesso. Vamos ver aonde que ele vai cair quando ele retornar status 400. Eu limpo, em seguida clico em salvar, ele retornou status 400, ele retornou aqui o erro 400, erro na requisição. Vamos ver o que ocorreu. Data, em seguida erro, falso, mas ele retornou o upload realizado com sucesso porque ele caiu neste local. Mas eu queria era retornar status 400. Realmente retornou status 400 e no front-end acessou a linha 26. E a linha 26, quem é no front-end a linha 26? No front-end a linha 26 é o if. Se o back-end responder status 400, acessa este if. Agora, quando o back-end não responder, então eu dou um Ctrl C, pauso o servidor, retiro esse status 400 para não esquecer depois. O back-end está offline, o back-end não está funcionando. Vamos ver, eu limpo aqui o console, faço uma nova requisição, acessou o upload imagem, agora está aguardando o back-end responder. O back-end não respondeu, tem o erro de conexão recusada, mas ele acessou erro, tente mais tarde, acessou este else. Ok, ele já está apresentando a mensagem de erro. Esse era o meu objetivo. Além de realizar o upload, eu também estou apresentando para vocês em relação ao tratamento de erro, o tratamento das mensagens. Startei o servidor novamente para continuar funcionando, mas agora eu quero apresentar de uma forma mais agradável estas mensagens. Para isso, na parte superior, somente aqui tem o console log. Este console posso apagar para não ficar apresentando e crio uma constante. Essa constante vai ter o nome de status. Para setar o valor eu utilizo set status e esse status, para começar, eu utilizo useState e vai ser um objeto, vai ter mais de uma posição. Quais são essas posições? A primeira posição é o type, o tipo da mensagem, se é erro ou sucesso, vai começar com o valor vazio quando carregar a página, e também vou ter a mensagem, e a mensagem vai também começar com o valor vazio. Mensagem, exato, como está no back-end, só conferir no back-end, mensagem, exato, coloquei a palavra correta. Então, posso pegar agora o que o back-end está retornando. O back-end ainda não retornou nada porque eu estava com o back-end offline. Agora sim, ele retornou. Eu tenho a posição data, que eu dei o console log, então vou ter a posição data e depois a posição mensagem e o tipo da mensagem. Vamos acrescentar aqui na parte inferior. Quando o back-end retornar neste console, eu utilizo set status e posso setar os status. Primeiro é o tipo, em seguida a mensagem. Pego as duas posições só para vocês verem qual o local que eu estou utilizando. Depois no type. Aqui no type eu posso colocar fixo, tipo erro. Aqui é erro? Não, aqui conseguiu cadastrar com sucesso. Então vai ser success e a mensagem eu pego o que o back-end está retornando, que está em response, primeiro response, depois do response, conforme eu dei o console log, data, depois do data eu tenho a mensagem, esta posição. Ok, posso já comentar este console e a mesma coisa eu faço quando houver erro. Quando houver erro, neste if, eu tenho também a mensagem, somente a mensagem está em erro depois response. É um erro, não é um success, então é error, coloco que houve um erro, e depois, quando
o back-end não respondeu, também vou ter a mensagem, somente vai ser uma mensagem fixa. Eu recorto esta mensagem fixa e coloco neste local. Estes console log acima também posso excluir. Ok, já tenho o status, somente eu não estou imprimindo. Inclusive, o editor já está apresentando que eu não estou utilizando o status. Vamos utilizar agora antes do formulário. Depois do título, eu acrescento o seguinte. Verifico se o status, o tipo da mensagem for idêntico ao SUSES, então se for idêntico ao SUSES, quer dizer que houve sucesso. Eu quero que ele execute a seguinte instrução: imprima isso daqui. Se não, imprima isso. Se o tipo da mensagem for sucesso, então ele deve imprimir isso daqui. Se não, deve imprimir isso. E quando for sucesso, eu quero imprimir a mensagem. Abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, pego a mensagem que está dentro do status, dentro da constante status, e em seguida a posição mensagem. Quem é o status e quem é a mensagem? Status, depois a posição mensagem. Eu vou acessando gradualmente o endereço. E dentro desse P de parágrafo, eu posso acrescentar um CSS inline, abro JavaScript, em seguida abro um objeto, indico que eu quero só atribuir a cor. Aqui é sucesso. Posso escrever a palavra em inglês, então vai ser o verde mesmo. E também tenho a parte do erro. Quando for a mensagem do tipo, só conferir, eu coloquei error, então aqui também vai ser error. Se for do tipo error, a mensagem vai ser da seguinte cor, hashtag FF0000, sendo vermelho. Aqui eu coloquei o verde escrito e aqui eu coloquei a cor em hexadecimal. Será que vai funcionar? Vamos ver. Limpar aqui o terminal, em seguida escolher um arquivo, seleciono esse, clico em salvar, o upload realizado com sucesso. Seleciono um outro arquivo só para ser diferente, seleciono empresa, no back-end eu já tenho esta imagem? Não, eu não tenho a imagem empresa, então posso enviar. O upload realizado com sucesso, retorno no back-end, confiro, empresa, ok, realizou o upload com sucesso, vou excluir somente essas imagens para não ter tantas imagens e vou tentar quando ele não conseguir realizar o upload com sucesso. Para não conseguir, eu pauso o servidor, o back-end e posso tentar fazer um upload. Seleciono outra imagem, por exemplo, essa daqui, clico, salvar, o back-end está offline, erro, tente mais tarde. Eu apresentei a mensagem para o usuário. Desta forma, eu apresentei para vocês como implementar o formulário upload no front-end. Além do formulário, eu apresentei como enviar para o back-end e para enviar o back-end eu apresentei como realizar a conexão do front-end e com o back-end, mas também preparar o back-end para receber requisições do front-end e para finalizar, apresentei a mensagem. Conferir novamente, starto somente o front-end, não, é o back-end, eu starto para realizar um upload, seleciono uma outra imagem, seleciono esta imagem, essa daqui, clico em salvar, o upload realizado com sucesso. Desta forma, eu apresentei como manipular a imagem no front-end. O próximo passo é o seguinte: apresentar o preview da imagem. Eu selecionei esta imagem, mas eu não estou apresentando um preview para o usuário. No próximo tutorial será apresentado como implementar a parte para apresentar o preview. Mas não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Portanto, eu aguardo você no próximo tutorial.